Zoom foi. Então, como ontem teve gravação, mas a primeira aula eu nunca publico, porque são as nossas negociações internas, tá? Mas a de hoje, quando chegar em casa em Fortaleza, eu já subo para o YouTube e aí vocês podem, e dependendo da necessidade, sugiro que vocês realmente assistam de novo, e se não deu certo fazer o código junto aqui, porque você se perdeu, ou queria prestar atenção, ou estava muito confuso na hora de fazer as coisas, você veja os exemplos e você refaça os exemplos, dependendo do quão nova ou do quanto de conteúdo vai ter hoje para você. Então, hoje é basicamente revisão. Quando a gente revisa, dependendo do que a gente está colocando aqui, talvez seja coisa que você nunca nem viu na vida. Então, vamos lá. Ontem eu falei sobre... Eu vou o tempo todo perguntar para vocês se eu falei ou não falei, porque como são duas turmas, eu nunca sei se eu falei na de vocês ou não. Mas ontem eu mostrei o VS Code para vocês, não mostrei? Não? Então pronto. Então vamos aqui. Vocês que provavelmente só programaram usando o Moodle, vocês podem também fazer, seja o código no computador de vocês, ou seja, por exemplo, no IDE Online. E por algum motivo, eu não consigo acessar a internet às tardes, então eu já desisti, eu já vim sem o plano de usar a internet. Mas existem vários, como é que eu chamo, de IDEs online, que vocês podem utilizar para ficar fazendo código e guardando os códigos de vocês. É como se fosse um Google Drive da vida, sabe? Que você programa lá, consegue rodar o código, consegue inclusive, da mesma forma que o Google Drive faz, você pode compartilhar o seu projeto com outra pessoa e os dois vão ficar editando o mesmo código ao mesmo tempo, entendeu? Então, ao invés de tudo que você está digitando lá, ele está vendo, ele pode, inclusive, digitar junto. Se eu resolver o problema da internet, eu faço. Então, o que eu sugiro que vocês usem, se vocês não conseguirem instalar no computador de vocês, ou não podem, ou está usando um computador que não tem nada configurado, e tiver internet, replit.com, tá certo? É muito bom, tá? Então, fora isso, para vocês conseguirem rodar no computador de vocês, vocês vão precisar de duas coisas. A primeira é de uma IDE, e aí no caso eu sugiro que vocês instalem aí o VS Code, tá certo? E aí a segunda coisa é instalar o Node, que é o interpretador do JavaScript. Então eu vou falar sobre terminal, sobre o que é um Node, o que são os comandos, o que é compilação, todo esse lereado que a gente vai falar hoje. Então, por exemplo, se você nunca viu o que é uma IDE, isso daqui é a cara de uma IDE. Uma IDE, ela significa ambiente de desenvolvimento integrado. Então, é como se ele juntasse várias ferramentas que você poderia usar como ferramentas separadas numa só. Então, aqui você tem o gerenciador de arquivos, aqui você tem o terminal, aqui você pode fazer busca, pode integrar com o repositório remoto, pode fazer debug, instalar a extensão. Então, tudo isso que você poderia fazer de forma independente, você tem integrado junto numa ferramenta só. Tá certo? Então, a primeira coisa, instalar a IDE. E a segunda coisa, instalar o interpretador do JavaScript. Para qualquer linguagem que você quiser programar ou desenvolver, você vai ter que ter um conjunto de ferramentas para poder trabalhar naquela linguagem. Por exemplo, se você vai trabalhar com JavaScript, você precisa do Node.js. Se você vai trabalhar com Python, você precisa instalar o interpretador do Python. Se você vai trabalhar com C ou C++, você precisa do GCC. E por aí vai para todas as linguagens. Então, se você instalar o VS Code e o Node, então pronto, você já pode fazer as coisas na sua máquina. Abram aí na máquina de vocês, que vocês estão aí no laboratório, e provavelmente já tem elas instaladas. Tem que abrir aí, vai lá. Abram aí na máquina de vocês. Se você tiver eu sei que isso parece extremamente desnecessário, mas se você tem algum problema de visão, sente mais perto. Eu tinha um aluno de FUP que não enxergava nada, sentava lá na última cadeira. Ele dizia, por que tu faz isso? É porque quando eu chego já está tudo ocupado, eu tenho vergonha. Aí tive que trazer o cara na marra aqui para frente.
Então, o pessoal lá do fundo enxerga bem? Tem a vista boa? Ótimo. Engraçado, né? Não era para a gente ter que perguntar isso. Todo mundo conseguiu abrir, sim ou não? Estão abrindo? Está abrindo, sim ou não? Não? Sim? Tudo certo? Quem ainda está lutando aí? O VS Code. O de vocês deve ser diferente do meu cálculo de cores ou alguma coisa assim, entendeu? Mas talvez seja assim a carinha dele. Como? Tem o VS Code, ele tem a versão online, só que ela é pesada demais. Você consegue... Tem um projeto lá da Microsoft que você consegue carregar o VS Code inteiro online, mas a gente não vai usar isso que é muito pesado. Aí você tem que instalar. Você vai lá na página do Visual Studio Code, baixa e instala. Vai lá na página do Node.js, vai lá e instala. Ok, é importante que todo mundo tenha funcionando, porque vocês vão estar fazendo a mesma coisa que eu vou estar fazendo aqui. Mas alguém precisa de ajuda ainda? Pede para o coleguinha do lado, me chama, eu vou lá. Ok, vamos entender as áreas, porque eu vou ficar usando... três áreas assim principais daqui, tá? Primeira área aqui da esquerda é a barra de... Como é que ele chama, meu pai? Paleta de comandos? Não, é... Não, paleta de comandos é outra coisa. É a barra lateral primária, que é essa daqui. Ai, não. Essa daqui. Essa barrinha, ela acessa algumas funções principais, né? Que seria, por exemplo, essa primeira, que é o gerenciador de arquivos, o Explorer. Isso daqui é para você procurar alguma coisa no projeto inteiro. Às vezes você tem um projeto com uma carrada de arquivo, você quer procurar em todos os arquivos do projeto, substituir o mesmo termo em todos os arquivos do projeto. Isso daqui é para quando a gente for fazer integração com o GitHub. Cadê? Esse daqui é para você debugar o código passo a passo. Vocês fizeram debug alguma vez na vida? Tá, então depois vocês me lembram e a gente faz, eu explico o que é debug. Isso aqui é para instalar ferramentas, cores, extensões, um monte de coisa, a gente usa depois. Isso aqui são as configurações dele, tá? Agora a gente tem a área de arquivos e o primeiro erro de todo mundo que usa, todo mundo comete esse erro, provavelmente eu vou... estatisticamente eu vi umas 5 ou 6 pessoas que cometem nesse erro. É abrir o VS Code na pasta errada. O VS Code ele não trabalha com um arquivo de projeto. Ele trabalha com uma pasta de projeto, um workspace. Então, para as coisas funcionarem direitinho, você tem que mandar o VS Code ser aberto na pasta certa onde está o seu código. Tá certo? Então, por exemplo, o jeito mais fácil de você fazer é vir aqui em arquivo, abrir pasta e navegar até a pasta onde você vai colocar o seu código. Então, faça isso, vamos lá. Você vai lá no gerenciador de arquivos mesmo, cria uma pasta para você, sei lá, no Downloads, bota o seu nome dentro da pasta, aí cria uma pasta chamada aula 1, 01, alguma coisa assim, e navega no VS Code até essa pasta. Então eu vou criar aqui, então, eu vou fazer usando o gerenciador de arquivos para a gente ficar sintonizado, tá? Então aqui abri o meu gerenciador de arquivos, deixa eu botar aqui fundo claro que fica melhor de ver. Fundo claro. Aí eu vou aqui para Dropbox. Cadê, meu pai? Eu nunca uso o gerenciador de arquivo, não sei nem andar nele aqui. Git, cena PK. Aí vou criar uma pasta aqui. Aqui é a pasta da disciplina de vocês. Aí eu vou criar aqui uma nova pasta e vou chamar 01 revisão. Pronto. Agora o que é que eu tenho que fazer? Abrir o VS Code bem aqui. Então eu vou lá no VS Code. PDD 02 01 revisão. Abri a pasta e mandei abrir. Pronto. Estou aqui dentro da pasta. Então, passo 1, que se você não fizer vai dar errado, é esse. E vai dar errado mesmo. E a pessoa não acha o meu arquivo. Aí eu vou lá que a pessoa está na pasta errada.
Entendeu? Então, achou a pasta. Pessoal, tem um jeito mais fácil de achar a pasta. Normalmente, quando você fechar o VS Code e abrir de novo, ele já vai estar na pasta que você estava da última vez. Ou então você pode fazer via terminal. Aí eu vou explicar agora o que é o terminal, tá? Por exemplo, como é que eu faço para poder abrir o VS Code já na pasta certa? Eu vou navegando até onde eu quero, estou dentro da pasta revisão e mando abrir o VS Code. Aqui, o ponto significa a pasta em que eu estou. Tá vendo? Estou dentro já da pasta da Dropbox, Git, CNPK, PDD2, 0 revisão. Mando abrir o VS Code aqui. Aí ele já vai abrir dentro da pasta correta. Certo? Então, seja indo via arquivo, abrir pasta, ou via terminal, o que importa é que você não pode pular espaço, senão não vai funcionar. Você tem que estar no canto certo. Ok? Então, pronto. Passo 1, superado. Professor, se eu falo em terminal, o que é terminal? Aquele negócio que o senhor fica abrindo aqui e digitando os comandos. Vou criar um arquivinho aqui, solver.js, e aí, deixa eu botar aqui o fundo claro. Bom, pronto. Deixa eu pegar um outro com mais contraste. Pronto, acho que esse aqui tem mais contraste. Tá. Então, quando eu falo terminal, a gente vai ter que entender que o terminal é uma coisa que tem camadas. Então, a primeira coisa é que existe um programa. Deixa eu aumentar aqui. Tá bom? Existe um programa que você abre, que é o terminal. Por exemplo, no caso, se vocês estiverem no Windows, vocês vão abrir o CMD ou PowerShell. Ou no caso do Windows, seria o Tilix, ou então o Gnome Terminal, ou então qualquer um desses programas. É o que eu abro quando eu vou lá e digito, sei lá, terminal. Ou então você está lá no Windows e digita alguma coisa assim, vai abrir o Git Bash, alguma coisa, um programa. Então a primeira coisa é o programa. Pá, abrir o programa. Ok? Segunda coisa é que esse programa que a gente chama de terminal, essa tela bonitinha, ela tem uma coisa chamada shell. Shell é o interpretador do terminal. É quem vai receber os comandos que você digita e vai dar um sentido para eles. Então, por exemplo, de shells mais comuns, você tem o próprio CMD do Windows, que não tem nome. Você tem o PowerShell também. Aí você vai ter os mais comuns, seria o Bash e os ESH. Então, essas coisas que vocês estão vendo aqui, eles são meio que uma linguagem de programação, tá certo? E aí, por exemplo, no Bash, que é o mais comum de todos, que por exemplo, se você instalar o Git, você vai instalar o Git Bash. Ele vai ter coisas como, por exemplo, abra o gthumb e, sei lá, abra o gthumb e mande os erros para um determinado local. E, por exemplo, os códigos que vocês fazem na disciplina, os códigos que a gente faz, são todos códigos de linha de comando. A gente executa por aqui. Então, o shell é quem está rodando por aqui. Por exemplo, o shell que me permite automatizar um monte de coisa, escrever scripts. Dá só um exemplo de scripts de shell, que eu uso a exaustão. Tá vendo todos esses cacarecos que eu digito aqui? Por exemplo, quando eu quero pular para uma pasta, tudo isso daqui são comandos do shell, scripts do shell. Por exemplo, eu bato fotos na minha câmera, um bem comum que eu uso demais. Eu bato um monte de fotos na minha câmera DSLR e ele gera um monte de NEF, NEF, que são arquivos crus. Aí o que é que eu preciso? Eu preciso dar um jeito de converter esses arquivos crus para JPG. A pessoa quer que o senhor não manda a câmera já gerar o JPG de cara. Porque o arquivo cru ele é melhor para você editar. Alguém tem câmera digital? Entende o que eu estou falando? Ou eu estou falando com as paredes normalmente? Tá, então, tudo bem.
Mais ou menos, né? Então, você pode ter o arquivo base da câmera ou o arquivo processado. Quando você tem o arquivo base, você tem muito mais facilidade de fazer a edição. Então, eu pego todos os arquivos lá da minha câmera e ao invés de abrir um programa de, sei lá, tipo o GIMP ou o Photoshop e fazer uma conversão de 1 por 1, eu rodo esse comando. Olha o que é que o comando faz, ó. Crie uma pasta chamada Fotos Otimizadas. E para cada foto em EF que eu achei na pasta, rode o programa Converter, fazendo com que essa foto fique com 40% da qualidade, né, do JPG e redimensione para no máximo 1600 pixels e tenha esse nome. Professor, que diabo é isso? Isso é um conjunto de comandos. Esses comandos foram enviados para o Shell e todos esses daqui que você está vendo, mkdir, Convert, são programas que existem no seu computador, mesmo que você nunca tenha usado. Ah, professor, eu só achava que só existia programas de clicar. Não, existem uma infinidade de programas feitos para rodar via linha de comando. Por exemplo, FFmpeg. Alguém já viu FFmpeg alguma vez na vida? FFmpeg é tipo um conversor que faz um trilhão de coisas com vídeo. Eu uso no Audacity. Pronto. Então, professor, então quer dizer que se eu fizesse uma coisa repetidas vezes, por exemplo, se eu quiser só recortar uma parte do vídeo, não preciso fazer com point click? Não. Por exemplo, todos esses vídeos que eu gravo, muitas vezes eu termino a aula e esqueço de parar a gravação. Aí gravo eu conversando com os alunos. Aí imagina eu ter que importar o vídeo num programa, selecionar lá a barrinha. Não, já tem um script que faz isso de cara para mim, ó. Eu só passo, por exemplo, ffcut. Aí, como parâmetro, eu escrevo o arquivo do vídeo e digo a partir de que hora eu quero cortar. A partir da hora 1, minuto 59, 30 segundos. E aí pronto. Digito essas 3 palavrinhas, dou Enter e o FFmpeg já recorta o meu vídeo. Sem que eu tenha que abrir programa e tudo mais. Então, FFmpeg é o nome de um programa que a gente instala no computador como a gente instala qualquer outro programa. Por exemplo, vai lá, abre o FFmpeg, download e instala. Por exemplo, um que é muito, muito, muito útil, Convert. Então, sempre que eu preciso converter um arquivo de imagem de uma extensão para outra extensão, de .jpg para PNG, ou então para alterar o tamanho, a gente tem um programinha chamado Convert, que é um programa que se instala no computador. Só que ao invés dele ser visual, eu tenho que abrir a imagem, colocar todos os parâmetros na mão, dizer a nova resolução, clicar e mandar converter, a gente pode utilizar via comando. Eu posso dizer que eu quero converter a imagem, sei lá, imagem.jpg para imagem.jpeg. E aí eu posso definir a nova resolução. Aí, por exemplo, todas as imagens do repositório, ao invés de ter que baixar e fazer na marra, eu dou só um wget, quero baixar alguma coisa da internet, para vocês entenderem, né? O que são comandos. Ixi, eu não tenho internet. Google, vê se eu consigo carregar pelo menos o básico. Google Images aqui, não vou conseguir. Pego lá o link da imagem, aí eu venho bem para cá, exemplo, tá? E eu faço wget. Wget é um programa que está instalado. E aí eu coloco o link da imagem e aperto Enter. Aí o wget vai lá e baixa a imagem para mim. Pafs, tá aqui a imagem. Aí eu quero converter a imagem já para o formato. Aí eu dou um cover e o nome da imagem. Aí eu dou Enter, pá, ele já faz já converte no formato da capinha do jeito que eu quero. Centraliza a imagem, redimensiona, entendeu? Se tiver faltando, se a dimensão não bater, ele centraliza, coloca a borda. Por quê? Porque para todas essas tarefas que são extremamente repetitivas, já existem formas de automatizar. Para você não ter que fazer milhões de vezes a mesma coisa, porque não é inteligente, é perda de tempo. E eles funcionam no CMD? Só que o CMD, ele é extremamente limitado, entendeu? Então, por exemplo, se for para utilizar
o terminal no Windows, é melhor você instalar, por exemplo, o Bash no Windows. É muito melhor. Tem muito mais comandos e fica igual. Então, todas essas coisas, todos esses comandos que eu estou dando aqui, funcionaria da mesma forma no Windows. Por exemplo, eu tenho um PDF gigante, uma coisa que eu faço muito. Quero converter ele para um PDF menor. É só rodar isso daqui. Então, assim, todas as vezes que eu preciso de alguma coisa de automação, ao invés de procurar de cara um aplicativo para fazer isso, eu verifico se já não tem um script pronto que faz isso. Por exemplo, uma coisa extremamente comum, você tem um PDF, você quer só uma parte do PDF, você quer só umas 2 folhas do PDF, você quer juntar, você quer separar. Aí você tem o PDF TK, que é um programa, como da mesma forma que são os programas visuais, só que é um programa para a linha de comando. Entende que existe um mundo além do mundo de point and click? E às vezes, se são coisas que você faz demais, são mais práticos. Por exemplo, você quer juntar 2 PDFs, PDF TK, aí eu daria o nome do PDF, PDF1.pdf, PDF2.pdf, output, PDF final.pdf. Enter, juntou os 2 PDFs. Se eu quisesse, por exemplo, só uma parte das páginas, e por aí vai com incontáveis exemplos, tá? Então, só para explicar o que é isso que vocês me veem digitando aqui. Tudo que eu escrevo aqui é porque já existe um programa que eu invoco quando eu coloco o nome e que ele roda alguma coisa. Por exemplo, se eu quisesse achar todos os arquivos com o nome cover, então eu vou procurar na pasta atual todos os arquivos com o nome cover.jpg. Tá aqui, ó, todos os arquivos com o nome cover.jpg a partir da pasta atual. E se eu quisesse, exemplo, né? Nesses arquivos todos, deletar, menos delete. E se eu quisesse renomear, então como é que eu estou interagindo com esses comandos aqui? Principalmente através de parâmetros. Eu invoco o comando e ao invés de ele interagir comigo do tipo, quem está acostumado find, digite o que você quer encontrar. Quer encontrar por nome. Digite o nome que você quer encontrar. Você digita o nome. O que é que você quer fazer com esse arquivo? O tipo de interação não é essa. Não é interativo. O tipo de interação é via parâmetros e mensagens. Por exemplo, eu digo onde é que eu quero. Se por acaso eu quisesse definir o máximo de busca dentro de profundidade, aí eu digo que eu vou definir o máximo de profundidade, max depth, eu acho. Se eu quisesse por nome, menos name. Se o nome fosse case insensitive, menos name. Se eu quisesse executar alguma coisa, menos exec. Então, cada comando vai ter os seus parâmetros e vai ter a sua forma de utilizar. Do mesmo jeito que quando você instala um programa qualquer, os menus são diferentes, o que cada ação do menu faz é diferente, ou não é? Cada programa é diferente. Da mesma forma, cada programa no terminal é diferente. E aí eles são feitos para que sejam o mais simples possível. Porque normalmente eles estão integrados dentro de um processo maior. Beleza? Então, quando você pensa em terminal, você tem a primeira coisa, que é o programa, depois você vai ter o shell, e depois você vai ter os comandos, né, que são programas que fazem coisas. Por exemplo, para rodar o JavaScript, você precisa do Node.js. Só que o Node ele também pode se rodar no modo interpretativo. Então, se você digitar Node e der o Enter, ele entra no modo de intérprete. Então, tudo que eu digitar aqui, ele já vai estar tentando entender como um comando JavaScript e já vai estar guardando na memória dele. Por exemplo, seja A igual a 5. Aí eu vou perguntar para ele, ei, quem é A? Aí vai me dizer, é 5. Então, seja B igual a 7. Quem é B? 7. Quanto seria A mais B? 12. A mais B é igual a 12? Sim.
Entendeu? Vocês veem que eu não estou tendo que escrever o código para rodar o código para que ele me dê a resposta. Por quê? Porque JavaScript é a linguagem interpretada. E esse tipo de comportamento vai funcionar com todo tipo de linguagem que é interpretada. Por exemplo, se eu tivesse um Python com vocês, eu posso abrir o interpretador do Python e eu faria a mesma coisa. A é igual a 5. Quem é o A? É 5. A é igual a 5? Sim, A é igual a 5. Isso para o Haskell, para o Python, para todos os tipos de linguagem interpretada. Ou linguagens que não são interpretadas, que são compiladas, aí você não teria um interpretador. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando em C ou em Java, a gente teria que criar mesmo o nosso código, compilar o nosso código e rodar o nosso código para a gente ter um resultado. Tá certo? Então, quando vocês me veem abrindo esse negocinho aqui embaixo e digitando coisas, eu estou digitando comandos, que são programas que estão rodando dentro do shell. Professor, isso daí eu poderia rodar em qualquer canto? Sim. Por exemplo, está vendo aqui o solver.js, que é um arquivo? Eu posso mandar ele para um cat. Cat é um comando que mostra as coisas na tela. Ei, me mostra o que tem nos... Ó, o erro que eu disse, né? Se você estiver no canto errado, lembra que eu mudei de pasta? Eu estou na pasta errada agora, tá vendo aqui? Aí como eu mudei, como se eu estivesse mudando de diretório, não está mais no mesmo canto. Deixa eu voltar para lá. No meu caso está no Dropbox, Git, CNAPK, PDD2. E 01 revisão. O CD é um comando de Change Directory, de mudar de diretório. Então eu estou pulando de uma pasta para outra pasta. Pronto, agora se eu mandar mostrar, está aqui, ó. ls lista os arquivos que eu tenho. No caso, nesse caso, só tem o solver. Se eu der um cat, eu consigo mostrar o que tem no solver. Está aqui o que tem no solver. Então, ó, se eu tivesse no outro canto, vou aqui por aqui, tá? Então, eu vou lá para a mesma pasta. Vou para o Dropbox, Git, CNAPK, PDD2 e 01 revisão. Se eu mandar mostrar o que tem no solver, a mesma coisa. Menos nebuloso o que é um terminal. Acho que a maioria de vocês ou nunca viu na vida, ou assim, tá menos estranho o que é um terminal. Então, é uma outra forma de interagir com os programas. Ao invés de eu fazer via point and click, eu posso fazer a maioria das coisas que a gente faria via point and click, via comandos. E às vezes é bem, assim, é mais rápido, né? Assim, dependendo do caso. Tudo bem? Então vamos voltar para lá. Então vamos entender aqui. O meu VS Code, ele tem várias partes. A gente tem o editor de texto aqui, esse daqui, e os arquivos que você tem. Se por acaso você clicar aqui e você não estiver vendo o seu arquivo que você está editando, é porque você está no canto errado. Ok? E aí eu só fico repetindo isso feito papagaio com o bico quebrado, porque o pessoal esquece e esquece mesmo. Tá, então vamos lá. Professor, para rodar o meu código, supondo que eu instalei o VS Code e instalei o Node.js, o que é que eu preciso? Você vai escrever, ó, exemplo de comando, só deixando aqui registrar, tá? ls, cd, node, mkdir, etc. Para o teu código rodar, você vai precisar escrever o teu código e rodar o teu código. Então vamos lembrar do básico. Como é que eu crio uma variável? Seja A igual a 5. Como é que eu imprimo a variável? Console.log A. Ok. Deixa eu só diminuir as coisas aqui que tem para... Tirar essa barrinha aqui, tirar essa daqui, pronto. Então, para rodar, eu vou vir aqui embaixo e aí eu vou digitar Node, que é quem roda o JavaScript, e colocar o nome do meu arquivo, solver.js, e ele vai me dar minha resposta que é 5. Ok? Sua vez. Vai lá. Escreve o console.log, vem para cá e manda rodar. Tá. Você no Windows eu acho que é Ctrl Shift Crase, aquele que fica do lado do 1.
No Linux, no meu caso, é Ctrl J. Eu não sei onde é que vocês estão. Deu certo ou não? O que era? É contra Fica do lado do 1. É porque CRAS é do lado do P, né? Ctrl Shift. Deu certo, meu povo? É pra dar certo. Sem isso eu não sigo, não. Quem é que ajuda aí? Mas eles não colocou ele no pé. Se você pensa colocar ele no pé, aí ele não pega ele. Saiu passando essa sequência, depois final, dentro do PF tem que abrir lá o relacionamento e abrir lá o PF do DNS. Só confirma, tá? Ele já tem. Pessoal, se não tiver no notebook, bota para rodar no computador da universidade. Aí vocês não vão instalar e depois. Porque quando tem como instalar a instalação no Windows, você tem que seguir o tutorial. Coloca aqui, ó. No Windows, tudo é difícil. Principalmente em relação a coisa de programação. Tudo tem que mexer no. Mas então vocês seguiriam o tutorial. Como instalar o Node no Windows? Bota aí qualquer um no Google, vai aparecer. E aí ele vai dizer que você, depois de instalar, tem que configurar as variáveis do path. O path é tipo uma variável do sistema operacional que define aonde ele vai procurar os executáveis, os comandos. Então, depois que você instala o Node, você tem que ir lá no path e dizer onde é que ele vai achar o Node. Entendeu? Mas é só seguir qualquer tutorial que vocês conseguem. Mas é melhor desinstalar e instalar de novo. Não sei. Acho que é. Ele está dizendo aí que é melhor? Não dá para a parte de iniciar, acho que é um lá. Tudo bem. Se não tiver no notebook, vão para o computador da universidade que tem. Porque senão a gente não progride hoje. Entendeu? Aí em casa vocês fazem e aí a gente usa o grupo para tirar dúvida, tá? Oi. Ela falou gato. Ah, tá. Professor, como é que eu sei que está correto? Se você digitar Node bem aqui, ele vai carregar. Se você digitar e aparecer comando não encontrado, é porque não está no path. Não, no site do VS Code você baixa só o VS Code. O Node é outro site, é o Node.js. Os dois integrados? Ótimo, então. Pessoal, oi. Vamos, assim, aula prática, a gente tem que tentar fazer ela render o máximo possível. Então, coisas de configuração e instalação, usem um grupo. Agora o erro lá, tem que papel. Olha, aqui alguém precisando de papel. Ah, já tá dentro do nome, né?
Porque alguns papai falam bastante. Ele, acho que faz só o nome. Porque não acreditou na foto hoje. Nossa, Note? Ó, dois erros que o pessoal está cometendo. Primeiro, o VS Code ele mostra uma bolinha aqui em cima do nome se o seu arquivo está salvo ou não está salvo. Então você tem que lembrar, você tem que salvar o arquivo antes de tentar rodar ele, né? Outro errinho que pode acontecer, que aconteceu aqui com duas pessoas, é o seguinte: às vezes você digita só Node e vai entrar dentro do interpretador. E aí você não consegue rodar o arquivo. Então você tem que sair do interpretador, Ctrl D, eu acho, não sei se no Windows também é Ctrl D, e aí fora do interpretador você vai digitar Node Solver.js. Tudo bem? Se você não quer, se você não quer consertar para agora, então tenta acompanhar, assim, né? Ah, professor, não vou usar o computador da faculdade, não, depois eu conserto o meu. Então eu peço que quando você chegar em casa, você pegue o conteúdo da aula, né, o vídeo, e você faça de novo. Isso independente de se vai fazer aqui agora ou não. Podemos continuar, sim ou não? Vamos, a gente já está com 50 minutos de aula. Agora vamos aqui. Agora que a gente vai entrar na revisão. Vocês lembram da diferença do ler para o var, do let para o var ou não? Porque o var permite, por exemplo, você ter duas variáveis iguais. O var já não permite isso. Então ele é melhor porque ele vai permitir não cometer alguns erros. Perfeito. Bora, pessoal. Volta aqui, ó. Vamos. Vocês me distraem quando estão Eu sei que vocês estão tentando resolver os problemas uns dos outros aí. Mas vamos fazer o seguinte, eu faço um pouquinho, aí eu paro para vocês tentarem, porque se vocês ficarem conversando na hora que eu falo, aí eu fico agoniado, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos começar do super básico de programação. Entender o que é um escopo. O escopo está relacionado às chaves que você abre e ele define o tempo de vida de uma variável, o quanto aquele bloco de memória vai existir. Por exemplo, vou fazer assim o seguinte, ó. Seja A igual a 5. Se A for maior do que 4, A recebe 6. Console.log A. Esse código funciona? Sim ou não? O que vocês acham? Funciona? Então, quando eu mandar imprimir lá embaixo, é para sair o quê? 6. Se eu fizer isso agora, por que não funciona? Exato. O escopo determina o tempo de vida. Tudo que é criado dentro do escopo morre quando o escopo acaba. Isso no let. No var, ele cria tipo uma variável global que é persistente. Professor, e quando é que eu vou utilizar o var? Nunca. Entendeu? Simplifica assim. É porque eu queria uma variável, faz de outro jeito. Faz de outro jeito. Então, assim, para a gente sempre vai utilizar o let. O que é sombreamento de variável? Esse código funciona? Qual o valor que eu vou imprimir lá embaixo? Eu não sei. O que vocês acham?
Cadê os aviãozinhos do L1, do L2? Bora, meu povo, chuta, não sabe, chuta, vai. 6, quem dá mais, quem dá menos? 3, vendido para você do 3, exato, 3. Isso daqui é o que a gente chama de sombreamento de variável. Quando você cria uma variável interna que tem o mesmo nome da variável do escopo externo, é como se você fizesse sombra. Você não consegue enxergar a variável do escopo externo. Então você vai estar mexendo em quem? Na variável do escopo interno. Então esse 6 está indo para qual A? Para o A de dentro. Então, qual é o valor desse A que eu estou imprimindo aqui? 3. Ok? Beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado. Ah, e se fosse assim? Não, nada de assim. Não existe VAR na nossa vida, certo? Uma coisa que a gente vai perceber é que, eu falei, não sei se eu falei, mas o JavaScript ele é muito promíscuo. Então, ele mistura qualquer coisa com qualquer coisa para tentar resolver o seu problema. E isso vai levar a uma série de confusões. Por exemplo, vou abrir aqui o Node. Isso daqui é igual a isso daqui com vários espaços, sim ou não? 2 espaços é igual a 4 espaços? Não é, legal. Isso daqui é verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Um espaço em branco. Uma string vazia, verdadeiro ou falso? Isso é igual a falso? Sim, isso é falso. E se eu colocar um espaço dentro dela, a string continua falsa? Sim, continua falsa. E se eu colocar 2 espaços? Qualquer string vazia em JavaScript é convertida para falso. E se eu pensar 0, 0 é falso? O que é que vocês acham? Sim, 0 é falso. E 1? 1 é o quê? Não é verdade? 2 é verdade, mas 0 é falso. 0.0 é falso. Undefined. Undefined é falso? Não, não é falso. Olha que legal. Eu pensei que undefined fosse falso. Então, assim, o primeiro problema que a gente vai encontrar é que toda vez que você mistura tipos diferentes, ou que o teu código não está bem calibrado, ou você esqueceu o return, ele vai jogar undefined, ele vai misturar as coisas e vai escrever tudo. Entendeu? Por causa desse monte de comportamento aqui errático ou estranho. Por exemplo, quanto é 6 mais 6? 12. Mas se esse 6 for um string, vai dar quanto? Vai dar 66. Quando ele pega um deles, que é uma string, ele converte essa string... Não, ele converte o outro para string. Então vai dar 66. E se eu dividir isso aqui por 0? Infinito. Qualquer coisa dividido por 0 é infinito. E se eu somar com string? E a quantidade de exemplos malucos desse tipo é gigante, tá certo? Então a primeira regra é que não use o igual igual. Lembra do igual igual? Não use igual igual. Você deve usar o quê? Igual, 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 que é o modo de comparação restrita. Então ele garante que isso daqui não vai ser falso. Entendeu? Então isso daqui só vai ser igual a ele mesmo. Então evita o igual, igual, porque ele gera muitas confusões. Então a gente viu sobre sombreamento de variável. A gente viu sobre tempo de escopo, né? Se por acaso esse cara não existir, você não consegue imprimir esse carinha de baixo. Tá, então agora vamos para...
para if else. Tá. Vocês fizeram o código da criança, adolescente, adulto. Você dava uma idade, tinha que dizer o que aquela idade representava. Então vamos fazer aqui. Por exemplo, let idade. Eu quero que você me diga se a idade é de criança, de adolescente, de adulto ou de idoso, tá certo? Como é que eu poderia fazer esse código? Primeiro if, qual é o caso em que ele é criança? Se idade for menor do que 12. Se idade for menor do que 12, eu não quero imprimir esse resultado, eu quero salvar o resultado em algum lugar. Então eu vou colocar aqui classificação faixa etária. Faixa etária começa vazio, e se a idade for menor do que 12, em que ele siga, ele vai ser uma criança. Criança. Em que caso ele é adolescente? Maior que 12. Maior ou igual? Não. Maior que 12. Se idade maior ou igual a 12 Menor que 18. e idade menor do que 18. Faixa é igual a adolescente. Tem uma forma melhor de fazer isso? Se ele for criança, ele pode ser criança e adolescente? Não, né? As faixas são completamente disjuntas. Ou ele é criança, ou ele é adulto, ou ele é idoso. É uma coisa ou outra coisa. Então eu poderia fazer assim, né? Fazendo com else if, eu ainda preciso dessa restrição? Não. Porque ele só vai entrar aqui se ele não cair aqui. Se ele cair aqui, acabou. Se ele não cair aqui, é porque com certeza ele é maior ou igual a 12, que é a negação do primeiro if. A negação disso daqui, de ser menor, é ser maior ou igual. Então ele só cai no else se ele for maior ou igual. Beleza. Agora, como é que eu diria que ele é adulto? Não, mas, por exemplo, ele ainda pode ser idoso. Então, adulto seria o quê? Se não, se menor do que 65, né? Se for menor do que 65, faixa igual a adulto e... Preciso do if aqui? Não. Se não, faixa igual idoso. Mas não dá para saber até quantos anos o cara vai viver, né? Você fica com uma expectativa. Menor, maior do que 1000 anos, é múmia? Não. Tá. Ok, e aí no final, a gente vai ter o meu resultado, né? Console.log faixa. Então, para a idade de 19, o que é que vai sair? Perdão, abri só o Node. Node vai ser adulto. Mas se for 67, é para ser idoso. Beleza, nosso código está funcionando certinho, tá? Se você tivesse que fazer esse cálculo para várias idades, para várias pessoas, o que é a melhor coisa que a gente podia fazer aqui? Tirar isso daqui e colocar separado numa função, tá? Então vamos lembrar o que é uma função, tá? Uma função, a forma mais comum de fazer uma função é escrever a palavra function. Você diz o nome da função, por exemplo, pegar faixa etária. Define quais são os parâmetros que a tua função recebe, o que é que a nossa função recebe de entrada? A idade. E o que é que a nossa função retorna? A faixa etária. Então, a primeira forma mais pronta de fazer isso seria carregar o nosso código todo daqui para cá. E aí, está resolvido, sim ou não? Falta colocar o return. A tua função, ela devolve aquilo que o teu return disser, que ela retorna. Se você não tiver o return, a tua função ela vai retornar undefined.
toda função, a não ser que você diga o que é que você quer devolver, ela vai retornar undefined. Então, se você fizesse isso daqui, ó, vou comentar porque a gente vai utilizar ele já já, tá certo? A faixa vai ser pegar faixa etária e eu vou passar a idade. Quando você mandar imprimir, o que é que vai sair aqui na faixa? Agora, do jeito que está o meu código. Undefined. Você está devolvendo alguma coisa em algum canto da função? Não. Então, na hora que eu mandar rodar esse negócio, vai retornar o quê? Undefined. Então, o valor de faixa é undefined, porque undefined é um valor válido em JavaScript. Eu posso dizer que uma coisa é undefined. Seja x igual a undefined. Eu posso fazer isso porque é um valor válido. Se eu mandar imprimir y, o que é que ele vai imprimir? Que y não existe, aí ele vai imprimir undefined. Entendeu? Talvez ele dê erro. Mas pronto. Então, beleza? Estamos de boa até aqui? Next step? Ok. Então, para consertar esta bodega, eu faria retorne faixa. Ok? Beleza? Tá correto? Tá. Mas essa não é a melhor forma de escrever uma função. Porque a função, ela te dá a possibilidade de pegar o beco na hora que você já tem o que você quer. Você não precisa ficar arrastando ela até o final. Então, você poderia fazer de uma forma muito mais simples a seguinte coisa. Ó. Se a idade for menor do que 12, qual é a resposta? Criança. Então, já resolvi parte do meu problema. Na hora que a idade é 5 anos, ele dá o return, pula para a fora da função. Já cebolinha agora. Ele pula para a fora da função e já leva o valor lá para fora. E aí devolve para quem solicitou. E aí aqui vai ter criança. Se eu tenho isso, pergunta. Com esse return, eu ainda preciso desse else? Não, porque na hora que ele entra, morre no return, esse else é totalmente inútil. Então agora eu posso me livrar dos else e ficar no return. Se ele é 12, criança. Se ele é menor do que 18, adolescente. Se ele é menor do que 65, então eu retorno adulto. Preciso do else aqui no final? Não. Eu preciso só do último, que é idoso. E, ó, isso daqui é muito importante, tá vendo? A setinha aqui, apontando aqui. Isso daqui é o que a gente chama de retorno default. E por que o retorno do Na verdade, a Chaves nunca precisou, porque se você tem um único comando dentro do controle, você pode ignorar as chaves. Por exemplo, aqui você não precisaria delas aqui. Só que quando você coloca else if, normalmente fica mais legível com as chaves. Mas mesmo nesse caso, você poderia ter ignorado todos eles, porque todos só têm um único comando. Mas assim, a legibilidade fica ruim, entendeu? Então, se você vai emendar os else ifs, é melhor com as chaves. Por exemplo, se você tivesse um único for e dentro desse for um único if, também não precisava de chaves. E dentro desse if, uma única instrução, não precisava nem de for, de chave em canto nenhum, entendeu? Agora, a partir do momento que você bota duas instruções, aí você precisa da chave. Tá? Então, vamos aqui, ó. Beleza. Por que esse retorno default é importante? Porque só tem uma coisa pior do que um código que não funciona. É um código que funciona de vez em quando. Um código instável é muito pior do que de você debugar. E quando você tem um erro de lógica e ora ele retorna um valor, ora ele retorna undefined, você vai ficar doido procurando por isso. Então, toda vez que você faz uma função que tem que devolver algo, o ideal é que a sua última linha seja o retorno esperado, o retorno pré-definido, o retorno para independente do que aconteça.
Entendeu? Então, isso daqui é importante para botar um pouco mais de regra na forma de programar em JavaScript. Tudo bem? Na verdade, isso aqui vale para qualquer linguagem. Tá certo? Então, tem função, tua função retorna algo, sempre deixe o retorno sem controle, sem if, sem for, sem nada, aqui no final, para caso a função chegue aqui, ele retorna algo. Beleza? Tá de boa esse lance de retornar no meio, você pode retornar em qualquer momento. Por exemplo, se tua função, mesmo que não tivesse valor aqui, por exemplo, function, sei lá, fazer algo. Não sei o que é para fazer, mas fazer. Então, você tem um if aqui, mesmo que a tua função não retorne nada, você pode colocar só um return aqui no meio do nada para dizer que o teu código acabou. Não necessariamente você tem que colocar um valor. Se você não tem mais nada para computar, mesmo que seja uma função de void, você pode dizer, beleza, tchau, acabou, não vou mais fazer nada, e aí eu retorno. Tudo bem? O return ele não precisa de coisa. O que é que você não deve fazer? Retornar tipos diferentes. Mesmo que você possa fazer, você não deve fazer. Tipo assim, professor. Tipo assim, você quer dividir A por B. Então, se B for igual a 0, se B for diferente de 0, o que é que você faz? Aí você retorna A dividido por B. Mas se B for igual a 0? Supondo que você não tem a opção de colocar infinito. Retorna falso. Deu erro. Ou então retorna lascou. Ou então não pode. Então, o retorno do default, ele está dentro do if, né? Não, ele não está dentro do if, mas ele está aqui. O que é que eu estou alertando? Tá vendo? Isso daqui vai ser um número e isso daqui vai ser um texto, tá vendo? Você não deve fazer isso. Ok? Mas, então como é que eu resolvo? De outras formas. Nem que seja retorna 0 e dá um console.log do tipo erro divisão por 0. Claro, você vai ter outras formas de lidar com isso, tem exceções, um milhão de formas. O que é que eu não quero que você faça? Retorne coisas diferentes. Aqui eu estou retornando inteira, aqui eu estou retornando booleano, aqui eu estou retornando um texto. Não faz isso. Pode dar console logo dentro da função? Pode. Agora eu vou explicar o que é que não pode. Tá certo? Então, por exemplo, o que é que a gente falou? Passo 1, toda função que retorna algo deve ter um retorno default. Coisa 2, né? Não retorne tipos diferentes. Mesmo que a linguagem te permita fazer isso, você não deve fazer isso. Professor, se ela permite, por que eu não devo? Eu lembro de uma comparação que eu fiz uma vez, que é assim... Eu posso fazer com que minha mulher faça o café da manhã pedindo gentilmente ou apontando uma arma para ela. Não é porque funciona que está certo. Concorda? Não é porque eu posso fazer que devo fazer. Eu posso lhe dar uma mãozada, mas eu não devo lhe dar uma mãozada. E nem tudo que é possível de ser feito deve ser feito. Então, esse é um problema de linguagem muito permissiva. Vamos separar as coisas. Agora vamos fazer a seguinte função. Fazer uma função que soma dois números. Soma A e B. Aí eu vou fazer isso dentro da função. Console.log A mais B. Vou botar a tela lá embaixo para ficar mais fácil de a gente acompanhar, tá? Console.log A mais B. Se eu fizer C, recebe soma de 3 com 2. Qual vai ser o valor de C? Cinco para o cavalheiro, quem dá mais, quem dá menos?
Nada. O que mais? Undefined. Vendido pro cavaleiro por undefined. Ok? Você tá vendo algum return aqui, meu filho? Não. Se não tem retorno, o que é que a função retorna? Undefined. Então, o que é que o C vai receber que a função deixou para ele? Undefined. Se eu mandar imprimir C, soma 2, valeu. Aí você pensa, C é 5. De onde será que esse 5 está vindo? Do console log que está dentro da função. Então, qual é o valor de C? Undefined. Então, o retorno, ao invés de você fazer o console.log dentro da função, fazer ela retornar a informação, ao invés de imprimir a informação, permite que você utilize isso em outras operações. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Se eu retornar A mais B, agora sim, quando eu rodar isso daqui vai dar 5. Posso fazer isso? Soma 2 de 6 com soma 2 de 3 e 2. Quanto é que vai dar agora? Qual que você acha que ele vai executar primeiro? O de fora ou o de dentro? De dentro. Quando ele executar o de dentro, você tem que imaginar assim, ó. Você tem um bloco de memória. Quando você entra numa função, você cria um bloco de memória novo que só enxerga o que foi passado por parâmetro. E ignora as variáveis globais, tudo bem? Então, o teu novo bloco de memória só consegue enxergar o que está passado por parâmetro e ele vai ser destruído quando ele acabar devolvendo para quem chamou o que ele tiver que devolver. Então, soma 3 e 2, criou um bloco novo de memória, copiou 3 para A, copiou 2 para B, rodou o código, 3 mais 2, devolveu 5. Aí ele chega bem aqui, coloca o que bem aqui? 5. Agora ele tem isso aqui para rodar. Copia o 6 para A, copia o 5 para B, roda o código, vai devolver o quê? E o que é que vai ser o C no final? 11. Tudo bem? E aí, eu posso fazer esse tipo de marmota, esse tipo de combinação com qualquer coisa que eu queira. Então, quanto é que vai dar agora o meu resultado? Está faltando alguma coisa? Está faltando mais um aqui. Quanto é que vai dar agora? Então ali uma. Vendido para a moça por 12, ok? 3 mais 2, 5. Retorna, fica aqui 5 mais 6. 11, retorna nesse daqui 11, 11 mais 1, 12, tenho 12. Agora, para esculhambar a vida de vocês, qual é o valor agora? Hã? 651. Esse daqui soma, vira 5. Quando você soma com o texto, ele vira texto, vai virar 65. 65 concatenado com 1 fica 651. Só uma observação. Em JavaScript, quando você não junta duas variáveis, você consegue converter um texto de volta para número, colocando mais na frente. Como é que eu converto um texto para número? Você coloca o mais na frente e aí destesteia a coisa. Desestringa. Ele desestringa a coisa. Tanto funciona com... Então, por exemplo, se eu quisesse fazer 54,34 mais 12... Esse mais converte isso daqui para número. Esse mais converte isso daqui para número. E esse mais soma os dois números. É bonito?
Era necessário? Feio pra caramba. Number. O quê? O number era... Não, é só botar o mais mesmo. Esse daqui? Tá. Vamos por etapas. O mais interno é esse daqui, né? 3 mais 2, vem bem pra cá. 3 mais 2, 2 inteiro, soma dá 5. Então o return te devolve, você joga 5 bem aqui. Agora você está nesse. 5 mais 6, ele copia o 6 para cá e o 5 para cá. Quando você tem um texto mais um número, ele converte o número para texto e concatena. Então vai ficar o 6, que é texto, mais o 5 que foi convertido para texto, 65 textos. Aí ele devolve isso. Eu vou ter 65 textos. Agora você tem 65 textos com um número. Aí ele converte isso daqui para texto e concatena de novo. Aí você vai ter 651. Entendeu? E se fosse assim? Não, esquece, vai. Não faça. Se você quiser ficar falando mal de JavaScript, não tem fim, não. Ok, vamos lá. Existem outras formas de a gente fazer uma função. Primeira, a forma mais explícita é colocar o function, colocar o nome, colocar os parâmetros, abrir o corpo de escopo e no final colocar um return. Você tem outra forma que é chamada de modo lambda, né? Ou função lambda, que é uma função sem nome. Como é que ela é? Eu vou fazer aqui um soma 3, tá certo? Eu vou criar aqui soma 3, que vai receber 3 coisas, A, B, C, e agora eu vou dizer que ela é uma função, o igualzinho com a setinha. E agora eu termino normal. Abre o escopo e vai retornar aqui A mais B mais C. Ok? Qual é a diferença? Essa daqui, normalmente, quando você cria com function, ela vai estar isolada. Você está definindo como é que aquela função funciona. Essa daqui, que a gente chama de lambda, isso daqui é a função, tá vendo? Isso daqui é a função, ela existe independente de qualquer coisa e ela pode ser integrada com outros comandos e variáveis. E essa função você está salvando, tá vendo? Você está salvando? Mas você poderia não salvar a função, poderia utilizar ela sem nome. Aqui, ó, a minha função. Poderia utilizá-la sem nome. E agora eu vou mostrar exemplos para vocês. Hã? É uma função, sim. Aí eu vou mostrar um exemplo. Você tem um outro caso especial. Se a tua função tem só um comando, no caso como essa daqui, você ainda pode, se você quiser, omitir as chaves e o return. Por exemplo, a nossa função aqui é par. Como é que eu sei se uma coisa é par? Só tem um comando, então eu vou colocar se A mod 2 for igual a 0. Tá aqui, a minha função é par. Isso daqui é exatamente igual, eu fazer function é par, igual a isso, mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Para que é que serve isso daqui? Professor, eu ainda acho funções uma coisa inútil. Vamos mostrar como não é, tá? Lembra dos vetores, criança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já viu os vetores? Pronto. Os vetores, eles têm alguns métodos que vocês já viram. Qual é o primeiro, mais comum? Por exemplo, para saber o tamanho do vetor, eu posso colocar um length. Qual é o tamanho do vetor? 7. Outro comum também seria o push, para botar no final do vetor, o pop. Mas eu vou utilizar um que casa muito bem com as funções lambda. Imagina que você tem um vetor com um monte de elementos e quer só uma parte desses elementos.
Como é que você faz? Eu tenho que fazer um for para isso? Para isso? Não. O próprio vetor ele já tem uma função que se chama filter. O filter ele recebe uma função, uma pergunta dizendo quem ele deve filtrar. Por exemplo, você lembra como a gente fez para saber se uma função é par? Se um elemento é par? Isso daqui? Eu posso dizer, ei, irmã, fala o seguinte, seja um valor qualquer, eu quero saber se ele, por exemplo, é maior do que 5. Maior do que 4, por exemplo. Nessa função, quem são os maiores do que 4? Ele já calculou para mim. Quem são? 5, 6 e 7. Eu quero saber, por exemplo, se ele é par. Então, se módulo 2 for igual a 0. Então, ele filtra. O filtro precisa de um critério. Ué, quem vai ficar no novo vetor? O critério você passa com uma função. Essa funçãozinha que recebe um elemento e retorna verdadeiro ou falso, em computação a gente chama ela de predicado. Então, o predicado ele recebe um elemento e diz sim ou não. Por exemplo, quem são? Eu quero só os ímpares, só os pares. Tem aqui, ó, um predicado. Que recebe um vetor e me retorna. Por exemplo, se eu quisesse remover todos os números 2 do vetor. Bora, pessoal. Volta aqui. Quero remover todos os números 2 do vetor. Como é que eu posso fazer? Quero remover todos os 2. Eu pego todos os valores que são diferentes de 2. Então, seja uma função que me recebe um valor qualquer, eu quero saber se ele é diferente de 2. Pronto. Todos os valores que não são 2. Vale, a função é legal. Por exemplo, um par muito legal para o filter é o map. Enquanto um filter pega um vetor e te retorna os mesmos elementos, só que filtrados, o map pega cada elemento desse vetor, joga pela função e cria um novo vetor com retorno. Por exemplo, se eu quisesse dobrar o vetor inteiro, o que é que eu tenho que fazer? Para dobrar todos eles. Eu preciso de uma função que dobre um elemento. Como seria a função que dobra um elemento? Seja x, o que é que eu quero? X vezes 2. Legal? E por aí vai a infinitos. Sim, uma função. Você aplica uma função no map e aí tem um novo resultado. Por exemplo, como é que vocês liam uma linha de inteiros? Quando tinha uma linha de inteiros, falei no Moodle, lia como? Ou não lia? Uma linha de inteiros. Assim, ó, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quero transformar isso daqui em um vetor de inteiros, que esse é um texto, né? Linha, primeiro você tem que quebrar todo mundo, né? Linha.split, quebrava em palavras, todos eles, cada um deles era uma palavra, um texto, e agora que eu tenho um vetor de strings, eu tenho que fazer o quê? Converter para vetor de inteiros. Então, em cada elemento eu vou aplicar uma função. Por exemplo, ponto map. Qual era a função no caso? Number. E aí o number é uma função que recebe um elemento e converte em outra coisa. Ah, professor, eu não gosto do number não, fazer a mutreta do senhor. Tudo bem. Para cada x, me retorne mais x. Vai funcionar do mesmo jeito. Entende agora o que é que o map faz? Recebe o elemento, passa na função que você colocou, e aí você vai ter um novo vetor com todos aqueles. Puxa vida, já são 5 horas, égua. Não deu tempo de fazer nada. Vamos aqui.
Oi. E aí ele coloca o resultado no novo vetor. Então ele vai passar essa função em cada elemento e o resultado disso ele vai jogar no novo vetor. Por exemplo, vamos aproveitar e usar aqui no pegar faixa etária. Se eu tivesse várias faixas etárias, por exemplo, LET idades, e eu tenho aqui 12, 17, 89, 15, 6 e 90. E eu quisesse saber a faixa etária de todos eles, o que é que eu deveria fazer? Como? Idade, não. Se eu chamar a função recebe uma idade. Só que eu quero passar em todos eles. Então eu faria como? Idades.map. O map não passa a mesma função em cada elemento? Pegar faixa etária. E aí ele passaria essa função para o 12 e me retornaria o valor, me retorna do 17, do 89, etc. E retornar Com as faixas, exato. Node solver.js. Estou com algum erro aqui. Console.log 6. Isso aqui não existe mais. Pronto, tá aqui. Ó. Adolescente, adolescente, idoso, adolescente, criança, idoso. Ok? Mas vamos lá. Isso daqui funciona muito bem, mas a palavra não é impede, não desqualifica a necessidade de aprender a construir os laços. Entendeu? Tanto que a gente vai fazer todos os códigos com a construção dos laços. Você precisa entender as duas coisas. É que nem você, tipo assim, sei lá, só sabe beber café e não sabe fazer café. Não, não ficou bom o exemplo, não. Mas do tipo, você sabe fazer miojo, mas não sabe fazer macarrão. Tipo, a maioria, né? Ok? Até porque esse lance de fazer filtragem, mapeamento, ele vai trabalhar junto com as outras coisas. O povo que é tão interessante aí que vocês estão fazendo. Vocês estão me distraindo. Tá? Então, vamos ficar aqui na disciplina, tá bom? Ok? Então, para que foi que eu usei o filter e para que foi que eu usei o map? Para explicar para vocês como funções são importantes e úteis. Porque se você consegue dividir direitinho os pedacinhos, os códigos ficam fáceis. O código de PO não é para ser um código difícil. O que é o difícil? Saber dividir todos os pedaços. Então, dificilmente, na disciplina inteira, você vai me ver fazer qualquer coisa mais complexa do que um for e um if. Não porque os códigos sejam triviais, mas é porque ao invés de fazer um for dentro de outro for, dentro de dois if com 3 else não sei o que, a gente vai começar a dividir um monte de função pequena para fazer cada um dos pedacinhos, porque fica mais fácil de acompanhar. Por exemplo, vamos fazer um código que com funções é muito mais simples do que sem funções. Por exemplo, vocês já fizeram para saber se um número é primo em FUP? Você lembra como é que faz para saber se um número é primo? Function é primo. Recebe um value. Como é que eu sei se um valor é primo? Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. É mais fácil saber se ele é primo ou se ele não é primo. Não é primo. Se eu conseguir dividir, é porque ele não é primo. Então, eu vou precisar de um laço. Não vai sentido eu começar do 1, né? Porque ele é divisível por 1, nem do 0. Eu vou começar de quê? Seja igual a 2 e menor do que value, porque eu não vou chegar no valor, e mais. Se eu conseguir dividir,
Se velo e mod i for igual a 0, é porque eu consegui dividir. Se eu conseguir dividir, ele é primo ou não? Não. Então, acabou o código, retorna falso. O que é que está faltando? Em que caso? Quando ele não entrou no, quando ele não morreu no falso. Se eu não tivesse com funções, eu precisaria de pelo menos mais 2 variáveis e quebra de controle aqui dentro. Vê como é bem mais simples aqui, quando eu só posso achar o resultado e pular fora? Ó, só para ficar o registrado. Sem a função, eu vou precisar de fazer uma mutretagem a mais. Ó. Por exemplo, eu vou receber aqui um valor, tá certo? Int valor igual, sei lá, 15. Tudo bem? Let, valeu. Eu não tenho, como eu não estou mais na função, como só pular fora. Não existe esse return. Eu também não posso só meter o break aqui, porque se eu só meter o break aqui, eu vou quebrar o laço e não vou saber do resultado, na verdade. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Gravar o resultado em algum lugar. Resultado é igual a o que aqui dentro? False, né? Agora eu vou precisar aqui empacotar esses caras. Então, já que eu botei um, eu vou botar logo todos os outros. Beleza. Acabou? Como é que eu imprimo aqui? Esse número é primo ou não? O que é que fica faltando ainda? Ué, onde é que eu vou colocar que o resultado é verdadeiro? Não é isso aqui? Não. O break vai sair do laço. Vamos lá. Quem dá o lance, quem dá mais. O que é que eu tenho que terminar para esse código prestar? Funcionar? Eu estou atualizando ela aqui dentro. Se eu achar, eu boto para falso e pego o beco. Aqui? Oh, mas eu crio onde? Aqui dentro? Eu posso colocar, começar presumindo que o resultado é verdadeiro. O meu número é realmente puro. E aí eu vou rodar o falso e encontrar algum número que não é. Vendido. Perfeito. Se vocês prestarem atenção, é exatamente o oposto dessa construção. Aqui eu entro sem presumir nada. Se eu achar, eu pulo fora. Se eu não achar, eu coloco o resultado contrário. Aqui eu já faço a suposição de cara. E se eu encontrar, eu mudo essa decisão. A mesma resolução, só que ao contrário. Qual dos dois é mais fácil? O primeiro. Por quê? Porque ele parte da ideia de que dentro da função você tem o resultado que você quer. Tchau, baby. Você não precisa ficar lidando com breaks e controles e tal, e salvar o resultado. Assim, é muito mais fluido a ideia de trabalhar com funções. Se eu quisesse saber todos os números, quais números de uma lista são primos, é fácil agora? Não, sem for. É. Usando aquelas coisas que a gente viu. Eu tenho um vetor, por exemplo, aqui. A lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual desses são primos? Se eu fizer só lista.map é primo, ele vai... Não, ele vai retornar um monte de true ou false, não? Ele vai me dar uma nova lista de true ou false. Não resolve meu problema, né? Hã? Aí você pode usar o filtro, então bora lá. Só que para poder casar direitinho, vamos colocar o 0 também, porque aí o 0 fica no índice 0.
E aí, bora lá, para ficar divertido. Na hora que eu dou um map do E', eu vou calcular os primos de todo mundo. E aí, se eu der um filter em todo mundo que é verdade, eu vou ter só um monte de verdades. Não, eu estou pegando todo mundo que é igual a verdade, então só pegando um monte de verdades. Vamos fazer assim, ó. Eu quero mapear para a seguinte função. Está vendo aqui, ó? Dado X. Vocês viram o ternário? Vocês nem sabem o que diabo é um ternário? Então, bora fazer com if mesmo. Se X. Não. Se é primo de X. Não, se é primo, né? Se é primo, eu retorno X. Se é primo de X. Ah, peraí, ficou faltando os colchetes, né? Se é primo, se X é primo, eu retorno X. Se não, eu retorno menos 1. Tá vendo aqui? Então, isso daqui é a minha função, que eu estou de gaiato botando já dentro do map. Então, o que é que o map vai rodar? Essa função para todo mundo. Os que forem primos vão ficar, e os que não forem primos vai virar o quê? Menos 1. Agora, o que é que eu tenho que me livrar? De todo mundo que é menos 1. Dado um elemento, eu quero todos os que X diferente de menos 1. Um ternário, para vocês que nunca viram, é um substitutivo do if para substituições. Porque ele não substitui qualquer if, tá? Quando o teu if é um operador que você vai lidar com a variável para saber o que é que você vai fazer com ela, você pode usar um ternário. Por exemplo, A recebe. Seja A que recebe. Se 4 for maior do que 5, vai receber banana, se não vai receber abacaxi. Qual o valor de A? Abacaxi. Então você lê assim, ó. E esse daqui é o teste, é o critério, tá vendo? Isso daqui é o valor de substituição se esse critério for verdadeiro, e esse daqui é o valor de substituição se o critério for falso. 4 é maior do que 5? Falso. Por isso que me deu o quê? Abacaxi. Se eu rodar de novo e mudar o critério, 6 é maior do que 5, eu vou ter banana. Então, conhecendo os ternários, vamos mudar agora o nosso código. Agora eu posso voltar para o modo simples, né? Qual é o meu teste? Se é primo. Se ele for primo, eu devolvo o quê? X. Se não, eu devolvo o quê? Menos 1. Bem melhor, né? Legal, né? Professor, quando é que eu vou ficar creme crack nessas coisas aí? Primeiro você vai ter que aprender a usar o for. Porque é quando você já entende, tem maturidade, você começa a mexer com filter e map. Assim, eu acredito que no final da disciplina a gente não vai estar mais usando o for para nada. Mas isso não quer dizer que você não deve entender como é que ele funciona. Tudo bem? Só estou fazendo aqui a motivação para vocês ficarem, vale, que legal. Vou aprender a fazer essas coisas aí. Vale, que legal. Funções são legais. Eu vou aprender a usar funções. Tá? Então, pronto. Então, a gente falou de funções. Eu expliquei o que são funções lambdas. Falei de filter e map. Agora a gente vai para vetores. Bora cair em vetores agora. Code vetores.js. Tá, bora lá.
O que é que a gente conhece de vetores? Como é que eu crio um vetor? Colocando nos colchetes, né? 1, 3, 2, 5, 6, 7. Tá aqui um vetor. Se eu perguntar quem é A, tá aqui A. Como é que eu acesso um elemento do vetor? Entre colchetes, né? Eu quero o elemento 3. O elemento 3 vai ser quem? O 5, porque ele começa do 0. 0, 1, 2, 3. Se eu perguntar quem é o 9, o elemento 9, o que é que ele vai dizer? Undefined. Ele não vai dar nem erro. Ele vai dizer, sei lá. Não me disseram, não está definido. Tudo bem? Se eu quero inserir um elemento no final do vetor, eu uso o quê? Push. A.push, se eu quiser adicionar o 9, me retornou 7. O que é 7? Lembra que a função ela também tem um retorno? No caso, o push tem uma ação e um retorno. Se eu perguntar quem é A, ele vai dizer que é esse cara aqui, né? 1, 3, 2, 5, 6, 7, 9. E o que é esse 7? Quem chuta? Deu-lhe uma? É o tamanho, perfeito, vendido. Então, o 7 é o novo tamanho do vetor depois da inserção do 9. Ok? Se eu quero remover um elemento, eu faço o quê? Pop. Agora eu acabei de tirar o 9. O que é que o pop me devolve? O número que eu removi. Se o push me entrega o novo tamanho, o pop me entrega o vetor, o valor removido. É cansaço. O senhor já disse, não vai funcionar. Eu disse, vai funcionar assim. Bora lá. Então, aqui, então eu já sei inserir um elemento, acessar um elemento, remover. Não, remover não. Eu sei inserir, acessar e remover do final. Como é que eu pego um pedaço do vetor? Você sabe como é fatiar em inglês? Slice também, né? Então, o slice, ele pega um pedaço do vetor e devolve para você o pedaço do vetor sem alterar o vetor original. Por exemplo, eu quero... Vamos lá, lembrar. Quem é o A? O A é esse cara aqui. Eu quero o A do índice 1 ao índice 4 sem incluir o índice 4. Então, eu teria quem? Quem é o índice 1? O 3. Índice 2, índice 3. Eu não incluo o 4. O 4 o índice 4 não entra. Então, eu quero do 1 ao 4 sem incluir o 4. E isso não altera o vetor. Isso me dá um novo vetor. Ok? Então, vamos lá. O slice, ele retorna um pedaço fatiado, onde eu passo o começo e o final. Eu nem sei se o slice funciona sem passar o final. Eu quero do 2 até o final. Pronto, funciona também. Se eu não passar o final, ele vai pegar do primeiro índice até o final do vetor. Beleza? É como se fosse um subvetor. Ok. O slice faz o quê? Fatia sem alterar. Aí a gente vai para o próximo, que é o splice. O splice, ele fatia removendo. Então, o splice, ele fatia removendo. Deixa eu colocar o A de novo aqui. Então, se eu quisesse tirar do 3 até o 5, eu diria, eu quero remover, a partir do índice 1, 3 elementos. A partir do índice 1, eu quero remover 3 elementos. Aqui não é de onde até onde, é a quantidade de elementos, tá? E aí ele vai fazer duas coisas. Um é o que ele me devolve e outro é o que ele faz. Ele devolve a fatia que ele fez. Tá vendo? Ó? O 3, o 2, o 5, o 6. E se eu perguntar quem é agora, são os elementos que sobraram.
Tudo bem? Então, pronto. O mesmo splice você pode utilizar também para inserir. Tá? O último parâmetro do splice, por exemplo, tá aqui o A, seria o que eu quero inserir. Por exemplo, no índice 1, tá vendo aqui? Eu quero remover um elemento, e no lugar dele eu quero colocar o 987. Como é que vai ficar o meu vetor? 987, 67. No caso, o que é esse 6? Desculpa. Quando eu botei índice 1, ele não removeu o 1, né? Me confundi. Aqui é o índice. O índice 1 é o 6. Então vai ficar o 19877. Se eu perguntar quem é A, 19877. Deixa eu ver se dá para não remover ninguém. Nunca tentei fazer isso. Não remover ninguém e colocar na posição 1 o 55. Dá, ó. Aí ficou 1559877. Então ele veio aqui na posição 1, que era o 9, não removeu ninguém e colocou o 55. Então, primeiro Primeiro o índice em que você vai trabalhar, depois a quantidade de elementos que você vai remover a partir desse índice e por último os elementos que você quer inserir nesse índice. Percebam que não é como vetor que eu insiro, ó. Não é assim, ó. Tá vendo? Quero inserir o 5 e o 5. Não é um parâmetro só de um vetor. É o que a gente chama de função variádica, é uma função que pode receber uma carrada de parâmetros em sequência. Tá? Então é vírgula mesmo, 4, 5, 6, 7. Então o mesmo splice serve para remover de um determinado lugar, como ele serve para inserir em qualquer lugar do vetor. Então, enquanto o push insere só no final, alocando mais espaço, e o pop remove do final, o splice insere e remove em qualquer lugar que você quiser trabalhar. Deixa eu ver se funciona com vetor vazio, nunca tentei não. Se o A for vazio e eu mandar dar um splice de inserindo na posição 0, que não existe, não vou remover ninguém e vou inserir o 1, 2, 3. Vai funcionar. Estava vazio, a posição 0 não existia, mas eu coloquei aqui. E se eu colocar um índice que não existe? Nunca testei também, não. Eu vou colocar um índice que não existe. Índice 1 não existe. Vai dar erro? Não, ele acochambrou. Por isso que eu digo que ele é promíscuo. Ele devia ter brigado. Índice 1 não existe, não. Mas não avisou. Mas se estava vazio antes, como é que o índice 0 existe? Também não existe. Na hora. Mas não tenta entender o JavaScript, não. Tipo assim, se você dividir 4 por 4, vai dar quanto? 1. Mas se você tentar dividir banana por banana. Para dar 1, porque você divide qualquer coisa por ela mesma, mas... Bora lá. Eu nunca tentei infinito por infinito. Infinity dividido por infinity. Não sabe nem fazer conta. Ok? Então, pessoal, eu queria ter conseguido começar o Estressados hoje, mas não deu tempo. Vou fazer pelo menos uma. .js, para se vocês quiserem tentar em casa, pelo menos você já tem um modelo, tá? Qual é a brincadeira do Estressados? Fazer esses códigos em pequenas funçõezinhas, mas agora usando for. Por exemplo, você tem uma lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quer saber se existe, eu acho que a primeira função lá do Estressados, console.log, será que existe nessa lista o 9? Você poderia usar o próprio index-of da lista, já tem uma função que faz isso, né? Mas eu quero fazer a minha função. Vou fazer aqui a minha função existe. Function existe
vou chamar de VET para ficar menor para escrever. Quero saber se existe esse valor nesse vetor. Como é que eu faço? For. Qual for eu uso? O for com índice ou o for sem índice? O jeito que vocês viraram a cabeça quer dizer que vocês nunca viram for sem índice, tá? Então, o for, ele pode ser de duas formas. O for indexado, onde você vai acessando índice por índice, ou o for range, que seria o seguinte: para cada valor, elemento, x, qualquer coisa, vou criar o nome da variável aqui. Para cada elemento do vetor, se, aí você, ao invés de utilizar vet índice i, você vai usar o quê? Elemento. Se esse elemento for igual ao valor, então significa que ele existe, sim ou não? Sim. Então, o que é que eu retorno? Retorno true. E aí, o que acontece? Se eu sair do for, o que é que eu faço? Retorno false. Vai, professor, essa fórmula aí se repete o tempo todo. O tempo todo. Tá? Até mesmo em função complicada, a gente consegue, às vezes, dar uma reduzida. Depende da linguagem, mas você vai encontrar, eu acho que em JavaScript ele se chama de for each ou for range. Tá? Você tem isso em praticamente toda a linguagem, você tem no Java, o que muda é a forma de escrever. Por exemplo, se você tivesse em Python, seria para cada elemento no vetor. Se você tivesse em Java, seria para cada, por exemplo, int elemento do vetor. Se você tivesse em C++, seria para cada auto elemento no vetor. Mas vocês veem que a lógica é a mesma, né? O que muda é só a forma de escrever para cada elemento do vetor. Se encontrou retorno, se não encontrou retorno é falso. Pronto. Aí a gente rota isso daqui e testa. Será que eu tenho 9? Será que eu tenho o 4? Vou acabar, tá, pessoal? Para a gente poder ir. Perdão. Node estressados.js. Não tenho 9, tenho 4. E por aí vai a gente fazendo funçãozinha por funçãozinha e elas vão só andando nesse passinho. Qual é o menor elemento do vetor? Aquelas que vocês fizerem em FUP, né? Qual é a posição do elemento? Então, todas essas daqui, normalmente elas se reduzem para algo bem pequenininho. Tá? E o nosso objetivo é amadurecer essa forma e martelar, até ficar instintivo. Por exemplo, quero saber a posição do elemento. Function, vou fazer a minha própria index of. Vet e value. Agora eu preciso do índice, né? For int não, mas let igual a 0 e menor do que, como é que eu pego o tamanho? Length e mais. Qual é o teste? Se quero saber a posição do elemento. Vet na posição i for igual a valor, o que é que eu faço? Retorno, porque eu já tenho o resultado. Onde o elemento está? I. E se por acaso eu não achei o elemento? Qual é a posição que normalmente a gente dá para um elemento quando ele não existe? -1. Legal? E aí a gente vai só andando. Qual seria o menor elemento do vetor? Agora muda um pouquinho, né? Porque você não pode sair fora no meio do vetor, né? Você vai ter que varrer o vetor inteiro. Mas você precisa dos índices aqui? Não, né? Você vai só percorrer. Então, para cada elemento no vetor. Para você saber quem é o menor, você tem que ir guardando os elementos, né? Então, eu vou criar aqui valor. Qual o valor que eu começo para ser o menor? Não. E se todos os valores do vetor forem maiores do que 0, ele nunca vai mudar, né? Então, a forma mais simples é pegar um valor que seja válido. O valor que já é um elemento do vetor. Agora, qual é o meu teste? Se esse elemento for menor do que o valor atual,
o valor vai ser igual a elemento. E no final eu retorno o valor. Para todos os valores, se eu encontrei um valor melhor, eu fico com o valor melhor. Eu não entendi a atribuição do valor. Aqui? Tá. Por exemplo, se você coloca 0 bem aqui, tá? Essa parte, não pode colocar um número zero, porque pode estar ser zero. Mas a questão é o que seria vetor na posição zero. O primeiro elemento. Ah, E aí você pega para ponto de partida um elemento que é válido. Então, na melhor hipótese, você vai trocando ele. eu usava menos infinito. É. Porque é menor, né? JavaScript é ótimo. Se eu quero a posição do menor, o que é que muda? Se eu quero a posição, eu não vou mais pensar em valor, eu vou pensar em posição. Então, seja a posição. Agora dá uma posição que não é válida. Menos 1. E agora eu vou fazer o meu laço. Só que para esse laço eu preciso dos índices. Vet igual a 0 e menor do que vet.length e mais. E qual é o meu teste? Vamos começar com 0. Daqui a pouco, assim, para essas duas funções eu estou assumindo que existe alguém no vetor. Faz sentido eu pedir o menor valor de um vetor vazio? Qual é a altura do menor aluno de uma sala vazia? Não faz sentido nenhum. Ok? Então, assim, aqui você tem que partir do pressuposto que tem alguém. Então, se tem alguém, eu vou começar imaginando de novo o primeiro elemento, tá? Acabou o meu tempo. Aí agora toca a cornetinha para vocês irem embora. Então, pessoal, o que é que eu sugiro de verdade? Presta atenção. Não sei como é que você veio de FUP, mas pelo tempo que as cabeças balançaram, teve muita coisa que foi nova na aula de hoje, ou pelo menos razoavelmente desafiante, sim ou não? Sim. Então eu sugiro de verdade, que vocês, por exemplo, assim que chegar em Fortaleza, eu vou subir o vídeo. Vocês podem subir o vídeo, pausar e rodar todos os códigos, fazer de novo, repetir. Acredite, essas 2, 3 horas que vocês vão fazendo só o básico, repetindo, vai salvar dezenas de horas para o final do semestre. Entendeu? Então, se o alicerce está montado direitinho, todo o resto flui fácil. Ok? Então, tanto os códigos vão para o GitHub, quanto o vídeo vai para o YouTube, e eu mando pelo Telegram para vocês os links assim que estiver pronto. Combinado? Bom trabalho, pessoal. Espero que vocês já deem gás essa semana. Bom final de semana.